Neste episódio do IBFcast, vamos conhecer sobre a Área Z, Escola de Artes, Tecnologia e Games de Campinas. A Área Z lançou o programa Aprendiz Digital, com 24 semanas de duração, que capacita jovens de 14 a 23 anos em informática, inteligência artificial, comunicação profissional e empreendedorismo. Com muita alegria, estamos recebendo, neste episódio, o Alan Santinello, empresário que atua como CEO da B2Com Contabilidade e diretor da Área Z. O Alan, quero te agradecer muito você ter aceito o convite do IBF Campinas, para esse bate-papo, para a gente conhecer sobre a Área Z. Então seja muito bem-vindo e obrigado por você aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, Milton, agradeço a IBF, IBFcast, pelo esse convite. E vamos conversar um pouquinho aí sobre a Área Z, vamos conversar um pouquinho aí sobre esse novo curso que a gente está colocando, que é o Aprendiz Digital. Ô Alan, você sabe que eu não conheci a Área Z e eu tive a oportunidade, porque antes da gente começar o bate-papo, né, eu particularmente, eu acabo me munindo de informações para conhecer, né, o perfil do entrevistado, o perfil da empresa e tal, para esse bate-papo que você acompanha sempre no IBFcast. E eu fiquei admirado com a Área Z. E fiquei mais admirado ainda com esse programa, o Alan, porque esse programa você trabalha o jovem e, de certa forma, já encaminhando ele para o mercado de trabalho. Né? E o mercado de trabalho hoje, ele tem uma série de dificuldades, como, por exemplo, a qualificação profissional, a retenção de talentos. Então, só para que as pessoas tenham uma ideia, logo na abertura do IBFcast eu falei, né, das áreas de atuação desse programa que está sendo desenvolvido, que é o Aprendiz Digital, e com essa parceria com o IBF Campinas Interior Paulista. Mas só para quem está nos acompanhando neste momento, eu queria que você falasse alguns detalhes importantes em relação a esse programa, para as pessoas entenderem como ele funciona e a importância, gente, desse tipo de programa. Porque tem um detalhe, por exemplo, você faz isso daí de forma digital. Então, online, né? Tem a parte presencial, mas tem a parte online da Área Z. Então, essa questão online muitas vezes facilita muito a vida das pessoas. Né? Então, eu queria que você falasse em linhas gerais, só para a gente ter uma ideia, mas só para as pessoas terem um gostinho. Né? Durante o IBFcast, a gente vai detalhar mais em relação à atuação da Área Z, que é muito bacana. Milton, esse programa nasceu, o programa do Aprendiz Digital, ele nasceu justamente para poder ajudar as empresas e as pessoas, né, a se conectarem. Uhum. Porque as gerações mudam, as pessoas mudam. Alguns 20, 30 anos atrás, com 14 anos, a maioria das pessoas já estavam trabalhando. Hoje é diferente. Né? Então o jovem hoje, ele sai para a faculdade, ele entra no mercado de trabalho muito tarde comparado à nossa época. Mas as coisas mudaram, não são... As coisas mudam, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é pegar esse jovem e mostrar como que é o mundo corporativo, né? Ajudar ele a entender um novo mundo, o mundo corporativo. Então, dá para ele informações básicas do empreendedorismo, dá informações até de se portar dentro de uma empresa, como responder um e-mail, como responder uma mensagem, né? Quais as ferramentas que ele vai precisar para o dia a dia, porque isso é uma coisa que a gente percebeu, viu, Milton? O jovem hoje, ele pega um celular na mão, ele trabalha muito bem com o celular. Você coloca ele na frente de um computador, ele tem dificuldade de salvar uma pasta, de salvar um arquivo,
né? Mas com o celular na mão, ele voa. Sim. Lógico que não são todos, né? Que tem essa dificuldade com o computador. Mas você tem uma grande maioria com essa dificuldade. E quando vai para o mundo corporativo, como que trabalha? Fica difícil. E aí acaba ficando mais no celular, não entende muito dos tempos. Então o objetivo ali, a gente vai conversar bastante sobre ele, mas o objetivo é ambientalizar esses futuros profissionais para o mercado de trabalho. Não, e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, por exemplo, vocês já estão com uma linha de raciocínio que eu acho bem bacana, porque o que, que acontece, gente? A área Z fez um levantamento, uma pesquisa de mercado, identificando quais são as principais dores do mercado. E a partir daí, né, surgiu a ideia de se criar esse programa, né? Porque o que, que acontece? A grande dificuldade das empresas hoje, como eu falei anteriormente, é na retenção de talentos, é na formação, por exemplo, desse pessoal para fazer parte do mundo, do universo corporativo, né? E a área Z teve essa sacada, né? De ver a dificuldade, as dores das empresas e o que, que você vai fazer? Não, vamos desenvolver um programa que contemple o tipo de profissional que as empresas querem. Então, o que, que eu imagino, Alan? Você tem esse curso que tem uma duração de 24 semanas, correto? Correto. Aí, obviamente, né, esses jovens, eles terminam, né? Eles têm uma certificação, um certificado de conclusão desse curso. O que, que acontece? Muitas empresas, por exemplo, já estão de olho nesses jovens que estão sendo treinados na área Z. Por quê? Vocês já passam para esse jovem a visão corporativista. Vocês já entendem as dores do mercado e vocês já sabem o que, que as empresas, por exemplo, elas querem. Ela quer uma certa experiência, né? Exatamente. Então a gente gera aquela primeira experiência para o jovem. Então o jovem sai com uma certa experiência. Então ele, quando ele entra na empresa, ele já sabe algumas coisas que ele não conhecia. Então ele já vivencia aquilo. E muitas das vezes, quando o jovem começa a trabalhar, ele entra no mercado de trabalho, ninguém fala para ele o que, que a empresa precisa, o que, que a organização espera dele. Simplesmente coloca o jovem lá, sem experiência nenhuma, e ele não vai desenvolver. Mas ele não vai desenvolver nem lá, e nem na próxima empresa, e nem na outra empresa. Ele vai demorar para se desenvolver, porque ele vai ter que entender aquilo que está acontecendo, né? E para ele isso é mais difícil. Então a gente vem encurtando esse caminho. Então a gente vem encurtando nesse curso de 6 meses, a gente vai dar para ele essas experiências. Então ele vai vivenciar essas experiências. Ele vai ter reuniões, ele vai ter obrigações, ele vai ter que escrever, ele vai ter que escutar um feedback. Então tudo isso é treinado. E aí esse é o objetivo do aprendiz digital. Treinar essa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho exige a experiência. Então a gente dá a experiência para o jovem, ele entra com uma experiência sabendo um pouco mais sobre como funciona o mundo corporativo. E quando você fala, por exemplo, do corpo, porque as pessoas têm muitas vezes a curiosidade em saber, né? Esse corpo docente da área Z, né? Eu queria que você falasse só para as pessoas terem uma ideia do nível dos profissionais, né? Que fazem parte da área Z, que eu acho que isso é extremamente importante para o universo corporativo, não somente o programa, mas a qualidade do time que integra a área Z. Os professores da área Z são professores qualificados, são professores com certificações, são professores que atuam no mercado de trabalho. Porém, isso a gente pode chamar isso de básico, né? Uhum. Mas o que a gente faz? A gente, antes de contratar qualquer professor, a gente alinha as culturas. Então, qual é a cultura da área Z? É uma cultura de inserção, é uma cultura que todo mundo tem a possibilidade de fazer aquilo que quer fazer, no momento que precisa ser feito. Então, a gente consegue controlar isso de um ambiente diferente de um ambiente escolar, que o ambiente escolar ele é muito rígido, né? Então, a gente deixa o ambiente mais leve para poder
passar conhecimento. E quando o ambiente fica mais leve, fica muito mais fácil de você absorver o conhecimento. Então, o professor ele também tem que estar alinhado aos propósitos da área Z. Então, a gente faz esse treinamento, a gente alinha essas culturas e aí a gente desenvolve cada vez mais esse profissional, né, para poder dar aulas conosco. Então, ele roda, pode fazer outros cursos dentro da própria área Z, então ele também se capacita, né, a ter mais conhecimentos técnicos para a carreira dele. Alan, eu acho que é um ponto bastante importante e eu vou te perguntar, isso que eu sei que você sabe, e você tem essas orientações, essas dicas, para quem está acompanhando o IBFcast nesse momento. A gente tem um público bem diversificado no IBFcast, mas nós temos CFOs, né? Pessoas que atuam na área de recursos humanos, né? Os próprios CEOs mesmo de empresas, né? Executivos de finanças, de uma forma geral. E a grande dor, a grande dificuldade que as pessoas têm hoje é em reter talentos. Por que eu estou perguntando isso para o Alan, gente? Porque o Alan, ele é um cara que ele é especialista também nessas questões. E aí eu sei que você tem condição de passar para quem está nos acompanhando algumas orientações em relação, por exemplo, à importância e à questão de reter talentos. Eu gostaria que você falasse. Falando agora para o lado, né, do empresário, para o lado da empresa. É muito importante, todo mundo sabe, a dificuldade que a gente tem hoje em contratar. Né? Isso não é para qualquer segmento. São quase todos os segmentos estão com essa dificuldade de contratação. Então, a retenção ela se faz necessária. Né? Se você não tem muitos profissionais dentro dessa área, a retenção ela se faz necessária. E como que como que a empresa hoje ela está trabalhando na retenção? Como que os RHs hoje estão trabalhando na retenção desse jovem talento? Esse jovem talento, muitas das vezes, ele entra até com programas do governo, às vezes, né? Como aprendiz também, dentro das empresas, e eles não estão, as próprias empresas não estão conseguindo reter esses talentos. Né? Então ele acaba entrando, ele acaba fazendo uma função ali dentro que acaba não sendo visto, ele não é treinado para o mercado de trabalho, e a empresa acaba não retendo aqueles jovens. Então você tem um turnover muito alto desses jovens. Então esse programa do jovem, né, do aprendiz digital, vem para poder trabalhar para que as empresas consigam reter esses talentos. Ela retendo esses jovens, ela vai ter amanhã um melhor assistente, um melhor auxiliar, um melhor analista, e ele vai fazer carreira. Ele quer crescer. Então essa retenção, que é uma aposta dos dois lados, né, é muito boa para a empresa. Então o aprendiz digital vem para ajudar a reter, vem para ajudar a mostrar que aquele jovem ele tem capacidade. Ele precisa ser treinado. Né? Ele precisa ser treinado para ser colocado no mercado de trabalho. Então, a gente fazendo esse treinamento, ajudando ele a entrar no mercado, colocando ele vai trazer as dúvidas dele, falando do mundo corporativo. Né? As empresas que estão fazendo parceria conosco, justamente enquanto ele está dentro da empresa, ele está vivenciando situações que ele não tem, às vezes, com quem discutir. Então, ele volta numa sala de aula, no momento que ele está tendo aula, ele conta para as outras pessoas o que está acontecendo com o professor e a gente vai dando as dicas para ele. Então, ele não fica se sentindo sozinho. Então, facilita muito o desenvolvimento dele e para a empresa acaba gerando um profissional muito mais rápido, que acaba conseguindo reter aquele talento. Né? E às vezes você não espera que aquele jovem tenha um talento para finanças, tenha um talento para arte, tenha um talento para programação, porque ele entrou num programa de aprendiz. E de repente você pode estar com um belo de um profissional ali e você nem está observando aquele jovem que tá nas suas mãos. E vai passar e vai embora e você vai reclamar que não tem, né, não tem pessoas para trabalhar. As pessoas passaram pela sua empresa, elas foram embora. Então, o objetivo é ajudar na retenção. Eu acho tão curioso, e você está falando, Alain, e eu estou pensando aqui, né, viajando, né? Porque antigamente, por exemplo, para você reter alguém no mercado de trabalho, você oferecia vale-refeição, você oferecia. O vale-transporte já era uma coisa, mas oferecer um vale-refeição com um valor razoável,
o cara ficava, oferecia plano de assistência médica, o cara ficava. Só que hoje esse perfil para retenção mudou, Milton, o né? jovem não é mais seguro hoje na empresa pelo dinheiro. Isso aí. Não é mais o que move o jovem hoje, não é só o dinheiro. Ele tem propósitos, ele tem situações pessoais, ele quer ser respeitado por algumas situações. Então, não é só o dinheiro, não é o dinheiro que leva o jovem para algum lugar ou não. É o ambiente, é a cultura, é a forma como ele trabalha, como ele tem que fazer as entregas dele. Não estou dizendo que a empresa tem que se moldar ao jovem, não, não é isso não. Mas é só entender, porque tem diversas gerações. Não é a primeira vez que isso acontece, né? A geração X, a outra geração, e agora a geração Z, não, elas são mudas, né? Então vai mudando e a gente tem que se adaptando. Então não estou falando que as empresas têm que se adaptar ao jovem, mas as empresas têm que entender esse novo jovem, Isso que aí. não é o cara que vai trocar de empresa por causa de R$ 50, de R$ 100. Às vezes até vai, mas o jovem agora ele é formado por propósitos, né? Então as empresas têm que entender como segurar esse jovem. E a gente vem para ajudar a mostrar para as empresas como reter esse talento, né? E não deixar ele embora e não reclamar também que, pô, não tem mão de obra. Tem mão de obra, mas a gente tem que trabalhar para essa mão de obra, nessa mudança cultural, choque que está acontecendo nesse momento, a empresa entender e conseguir aproveitar desse jovem talento. Agora, o Alan, é tão interessante porque você falou um ponto bastante interessante da questão de muitas vezes não o salário, mas de repente o propósito que a outra empresa tem na cultura dela, que interessa para esse jovem, então muitas vezes ele vai deixar que ele está para ir para outra, não necessariamente por dinheiro, mas por oferecer algo no qual ele acredita que vai ser importante para a formação dele profissionalmente falando. Ou qualidade de vida, né? Também. Hoje tem programas que oferecem academia, tem outras empresas que oferecem diversas outras é, é, Concordo, né? psicólogo, né? Você tem diversos hoje benefícios que não é só salário, que é ligado à saúde pessoal da saúde pessoal, seja academia, psicólogo e outros planos aí que existem. Não, e você sabe que é tão curioso como muda, né, o mercado, né, de trabalho. Eu me lembro que antigamente o profissional ele era valorizado pelo tempo que ele ficava na empresa. Uhum. Então, por exemplo, o cara ficou 20 anos na empresa com carteira assinada. Hoje isso daí não é parâmetro para nada, porque, por exemplo, o que acontece? Antigamente, se você ficasse, por exemplo, 2 anos numa empresa, 3 anos na outra, e esse profissional não deve ser muito bom, não, porque ele não para fixo em nenhum lugar, pô, fica toda hora mudando. Hoje a visão é justamente o oposto, né? Esse profissional ele está há 2 anos naquela empresa, mas ele foi para uma outra empresa no qual ele viu que seria mais importante para ele, do ponto de vista de qualificação, e, consequentemente, ele ficou 3 anos, aí ele encontrou uma outra empresa que tem um propósito que soma a intenção dele, né? Que ele gostou. Né? Quer dizer, e hoje não tem aquela necessidade, ele não sente aquela necessidade da carteira assinada. Né? Hoje ele se sente mais livre, por exemplo, em ser um prestador de serviço dentro da empresa. Você tocou num ponto bem importante, né? Meu pai teve mais de 30 anos dentro da mesma organização. E foi dessa forma que a gente foi criado. Você tem que entrar numa empresa, tem que ficar décadas. Hoje mudou, a vida mudou, né? Então hoje fica 2 anos numa, vivencia 2 anos na outra, não se prende, muda de cidade, muda de estado, muda de país, né? Trabalha dentro de casa e atende outros países. O mundo hoje mudou muito, né? Então a gente tem que entender como são as novas gerações. Não adianta a gente achar que vai contratar alguém que essa pessoa vai passar 30, 40 anos conosco. Pode ser que sim, mas a maioria das vezes não. E tudo bem. Verdade. E tudo bem. Só entendendo isso e fazendo com que o ciclo gire. Agora, uma questão que eu queria comentar com você é essa parceria entre a Areazeu e IBF Campinas Interior Paulista, né? Dessa questão de aproximar o ecossistema financeiro e empresarial da formação de jovens profissionais, alinhando-se à missão do IBF de promover desenvolvimento profissional e troca de experiências entre executivos. Queria que você reforçasse por que o IBF interessou para a área Z.
Não, o IBF foi escolhido a dedo, né? Porque o IBF é o ambiente onde estão os diretores, é o ambiente onde estão os CEOs, os CFOs, os empresários, é o ambiente onde tem altos profissionais. E a gente vem para trabalhar com um profissional que está em início de carreira. E não tem nada melhor do que ele viver um ambiente como esse, dele estar próximo de um profissional como esse, dele escutar um conselho de um profissional como esse. Então a ideia é trazer o jovem para próximo do profissional já mais experiente. E com isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o jovem evolua, vai conseguir trazer networking e vai oxigenar. Essa é a ideia. Então o IBF, para nós, é uma parceria que a gente espera ficar durante muitos anos, porque é um ambiente onde a gente consegue pegar esse jovem que nunca vivenciou esse cenário corporativo, colocar ele próximo, né, de grandes pessoas, pessoas com bons conhecimentos, e ele entender que não tem muita diferença. Ele pode ser treinado e um dia ele pode chegar até lá. Então a ideia é trabalhar junto para que tenha educação, para que tenha network e que tenha relacionamento. Não, e tem uma coisa super interessante que nós temos o Comitê IBF Jovem, Tem o comitê do IBF Jovem. né? Quer dizer, que atua justamente e desenvolve uma série de ações relacionadas com foco no jovem mesmo, né? E o IBF Jovem é tão interessante, o Alan, que ele desenvolve uma série de programas, né? Que a gente percebe, por exemplo, os jovens, quando eles vêm de fora, por exemplo, eles ficam atentos, sabe? Eles ficam com a ânsia muito grande do conhecimento, né? Então, eu imagino que essa parceria, por exemplo, da Área Z, né, que tem esse programa do aprendiz digital, né, junto com a proposta do IBEF, né, no sentido de preocupação com a qualificação, de se trazer o conhecimento, né, através de todos os eventos que são promovidos pelo Instituto. Eu acho que essa parceria realmente vai ser, como você falou, uma parceria que dure anos e anos, né? É isso aí. Porque a gente se propõe a ajudar a esses associados do IBF a buscar mais pessoas, a buscar pessoas para trabalhar no time deles. A gente vai treinar essas pessoas, as pessoas precisam, né, de entrar no mercado de trabalho e o IBF é um meio que pode ajudá-las a entrar no mercado de trabalho. Agora você veja bem, gente, a gente está falando do programa Aprendiz Digital, que você está vendo quantas nuances importantes tem esse programa, né? Como ele é importante não só para as empresas, que há uma preocupação, por exemplo, na questão da qualificação desses jovens, né? Nesse aprendiz digital, eles têm a oportunidade de vivenciar o que acontece dentro do mercado corporativo, exatamente isso, né? Com profissionais do mercado, não são professores que atuam, mas eles atuam no mercado de trabalho também. Atuam em empresas. Então, eles sabem as dores, por exemplo, que as empresas das quais eles muitas vezes são ligados têm. Então, é um casamento perfeito, né? E esse aprendiz digital, né, ele reúne todas essas dores das empresas, mas também a necessidade e o que esse jovem precisa saber para ele se inserir no mercado de trabalho. Quer dizer, então é um casamento perfeito, né? Que as empresas precisam desse profissional, vocês vão e entregam esse profissional praticamente moldado, né, para o ambiente de trabalho e, consequentemente, vocês muitas vezes, por isso que eu perguntei, gente, pro Alan, que eu não sou bobo nem nada, e eu perguntei pro Alan, Alan, eu sei que você tem orientações, por exemplo, para dar para esse executivo, para esse CEO de empresas em relação à questão de retenção de talentos. Ele trouxe isso. Mas a área Z, Alan, ela é muito ampla, né? O Aprendiz Digital é um programa muito bacana, que está sendo lançado agora, recentemente, no mercado,
Mas a área Z tem uma atuação bastante ampla. Estamos trabalhando no lançamento do Aprendiz Digital juntamente com o IBF. Ele está sendo lançado também agora aqui no mercado em Campinas, juntamente conosco, aqui com o IBF. Então, de primeira mão, tá? Então, de primeira mão está saindo aqui os primeiros Aprendiz Digital agora. Mas você falando da área Z, a área Z tem outras atuações, por exemplo, que são bastante interessantes. Então, só para a gente poder entender a área Z como um todo, explica para a gente, por exemplo, qual as outras áreas de atuação, sempre nesse critério de formação, tá, gente? Mas só para você ter uma ideia mais ampla da área Z. A área Z é uma escola de artes, tecnologia e games. Então, temos vários cursos de artes, sendo eles artes na mão, como o Prisma, ou artes também dentro, né, da tecnologia, usando softwares. Somos parceiros oficial da Autodesk, né? Então, a Autodesk tem a área Z hoje como parceria oficial. Então, a Autodesk tem diversos softwares. Então, os nossos professores são capacitados, eles têm a certificação dos fabricantes, né, que são as pessoas que têm o software como a Autodesk. Então você tem que fazer um treinamento, você tem que ter os cursos para poder dar os cursos para nós. Então a gente é uma escola de artes, tecnologia e games. Temos muitos cursos ligados à tecnologia, né? Então, como fazer um vídeo, temos como fazer, trabalhar com edição de imagem, propriamente social media, videoblog, né? Tudo que for ligado a artes, tecnologia e games, a gente tem curso. A gente tem mais de 50 cursos, Milton. Se eu falar para você aqui todos os cursos, eu vou esquecer de vários. E nessa questão de games aí? Porque tem jovem que acompanha aqui o IBFcast. Como é que é essa questão dos games lá? A questão dos games é aprender a fazer os jogos. Tá? Não é jogar, é aprender a fazer os jogos, né? Através das tecnologias. Como que ele pode fazer um personagem, como que ele pode fazer um personagem para um jogo, um personagem para o filme, um personagem para uma ação publicitária, né? Então é para todo o mercado digital. Né? E propriamente, né, a arte como um todo, né, a gente tem os cursos feitos também na mão, porque a habilidade, depois disso é que vira o clay também, que é com argila, tem um monte de outros cursos ligados a essa parte manual e, obviamente, a parte de tecnologia. Então, essa pessoa, o jovem que gosta de curso, gosta de games e que quer aprender a fazer games, tem que vir para a área Z, para conhecer um pouquinho mais, criar o seu personagem, criar o seu ambiente, como que ele quer fazer. Então, a área Z é o caminho para ele começar. Agora, você começou Ou a se falar. especializar, né? Desculpa te Sim, cortar, sim, meu. sim, sim. Mas você falou agora, a área Z, gente, tem parcerias que vocês nem imaginam. Ele falou de uma das parcerias. Quais são as outras parcerias que você tem? Você tem, inclusive, uma que. Ligado ao meio de comunicação. Exatamente. É. Pode falar. Hoje, não só para a área financeira, como a gente já conversou bastante, Milton, não tem muito profissional no mercado, porque as profissões elas se multiplicaram. Então hoje a gente tem muito mais profissões do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Então hoje você tem uma falta de profissional, né? E a área Z ela vem para trazer esse novo mercado que é o mercado digital. E uma das parcerias que a área Z tem, uma parceria de sucesso, é a parceria com a Rede Globo, onde a Rede Globo contrata, né, a área Z para fornecer cursos para as pessoas que ela indica. Então você tem um programa na Globo, esse programa, né, as pessoas se inscrevem e as pessoas que foram escolhidas é feito um treinamento na área Z. E esse treinamento na área Z capacita essas pessoas a uma possibilidade de empregabilidade da própria Rede Globo. Então a gente tem bastante parcerias com empresas, né, que é o chamado B2B, né, que as empresas nos contratam para capacitar a sua mão de obra. Em alguns casos, como esse que eu citei, nem é mão de obra, né? Então é futura mão de obra. Sim. Então ele capacita para poder trabalhar e poder ajudar dentro da emissora com artes, com desenvolvimento, com tecnologia, com apresentações, né? Então a área Z tem uma parceria, como eu disse anteriormente, com a Autodesk, tem parceria com a Globo e tem parceria com outras empresas que a gente ajuda a capacitar aqueles profissionais. Hoje, por exemplo, as pessoas perguntam muito, né, sob o ponto de vista de resultado.
né? Pelo que você está colocando, né, que você trouxe para a gente aqui no IBFcast, a gente vê que o resultado, por exemplo, é extremamente positivo. Que qual é a grande função? Você capacitar essas pessoas para o mercado e, consequentemente, esses que muitas vezes os que se destacam mais, eles acabam sendo até inclusive contratados. Quer dizer, então é curioso porque, por exemplo, de repente o cara vai para fazer um curso de qualificação, mas ele se sai tão bem que existe a possibilidade dele ser contratado via o trabalho que é feito na área Z, né? A maioria acaba sendo, né, tem oportunidade de contratação. Por quê? Porque são empregabilidades novas, são novas funções, novas tecnologias. Então, quanto mais nasce uma tecnologia, mais nasce uma possível empregabilidade ou empreendedorismo. E é isso que a gente trabalha, aproveitando a tecnologia e ensinando a tecnologia para as pessoas poderem aprender como extrair resultado dessa tecnologia. Seja ele no mercado do aprendiz digital ou a um profissional que já é do mercado e que quer fazer uma capacitação para poder entregar um produto melhor. Agora, o Alan, dentro de planejamento estratégico, e planejamento estratégico é bem interessante porque anteriormente as empresas elas faziam um planejamento estratégico para 10 anos, com revisão a cada 5. Hoje mudou esse perfil. Né? Hoje você pode até fazer um planejamento estratégico para 5 anos, mas a cada 2 você faz uma revisão em relação àquele planejamento estratégico para esses 5 anos. E obviamente que com a área Z não é diferente. Né? Por que eu estou comentando isso, gente? O que vocês vislumbram dentro do planejamento estratégico da área Z para esse ano de 2026? Esse ano de 2026, o planejamento estratégico da área Z é fazer mais parcerias B2B. Mais parcerias onde a gente consiga entregar melhores profissionais para o mercado. Então a gente quer ajudar mais as empresas a terem mais talentos e a reter mais talentos. Falando de um profissional que já moldado, um profissional que já tem uma boa qualificação e ele está dentro da empresa, mas às vezes ele não tem a condição de ele fazer um curso fora, seja por diversos motivos pessoais, financeiros, né, e diversas outras situações. Então muitas das empresas estão hoje procurando a área Z para levar os cursos em company. Então a gente leva isso para a empresa. E quando a empresa leva um curso para dentro dos seus e aquele curso que as pessoas usam, aquele trabalho, aquela ferramenta do dia a dia, acaba se transformando num benefício para reter o talento, porque a empresa está apostando no colaborador e esse colaborador está se desenvolvendo, ele está gerando mais resultado para a própria empresa. Então, o nosso objetivo agora para 2026 é uma aproximação maior ali com as empresas para poder ajudar elas a evoluírem mais, né? Porque às vezes a própria inteligência artificial está aí, né? Então, aquele trabalho que era feito com muitas horas, hoje ele pode ser feito de uma forma reduzida. Então, um treinamento, um curso, ajuda a empresa, às vezes, a andar muito mais rápido dentro da linha do tempo. Ela consegue avançar meses com um treinamento porque ela estava fazendo uma operação de uma forma, mas existem outras formas melhores de se fazer aquilo. Então você acaba ganhando muito mais tempo. Então o nosso objetivo em 2026 é se aproximar um pouco mais das empresas e conseguir ajudar essas empresas, seja pelo aprendiz digital, ou seja pelos outros cursos que a gente tem que podem ajudar as empresas. Quer dizer, pelo que eu entendi, tá? Você me corrige se eu estiver errado, mas na minha linha de raciocínio, em cima do que você está colocando, vocês não descartam a possibilidade, por exemplo, de vocês irem até as organizações e fazerem, por exemplo, um curso rápido, sei lá,
uma palestra, alguma coisa Não, nesse sentido, a gente para as tem pessoas terem. cursos em company. Então, Uhum, vou citar um exemplo, tá? A tá. gente tem cursos em company. Vou citar a própria Autodesk, que é um dos softwares da Autodesk, é o Revit. Então, tem muita empresa que contrata para a gente ir até a empresa para poder fazer o treinamento de Revit para 7, 8, 10 colaboradores. E quando a gente treina o time vai conseguir fazer entregas muito mais rápido. Sim. Então, a empresa contrata para que a gente atue dentro da ferramenta que ela já atua, a gente ajuda eles a avançarem a utilização da ferramenta, explorar mais a ferramenta e, consequentemente, eles vão ganhar muito mais tempo para poder fazer as atividades dele, porque encurta o caminho. Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem cursos em company, a gente tem cursos presencial, a gente tem cursos online e on-live. O on-live é o que acontece dentro da sala de aula com outras pessoas presenciais, mas eu não pude ir ou eu estou num local distante e eu vou fazer ao vivo, juntamente com as outras pessoas, só que da minha casa, com interação com o professor fazendo interação com o aluno do outro lado, mas ao vivo. Então a gente Legal. tem esses modelos de treinamento, modelos de curso presencial, in company, online e on-live. Então são esses 4 modelos que a gente tem hoje. O Alan, estamos encerrando esse episódio do IBFcast. Quero te agradecer muito de você ter aceito o convite do IBF, de explicar para as pessoas, né, uma alternativa bacana. A gente não teve a oportunidade de trazer esse viés para o IBFcast, então eu acho que é muito bacana dentro da proposta nossa de trazer sempre temas importantes, interessantes para o público que acompanha o IBFcast, mas eu gostaria, antes da gente encerrar, como é que as pessoas podem ter o contato ou entrar em contato com a Área Z? A Área Z ela tem 2 locais hoje, né? Em Campinas e em São José do Rio Preto. Uhum. Então, quem quiser conhecer a Área Z, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso site www.areaz.com.br, siga-nos nas redes sociais que vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos projetos, sobre os nossos trabalhos. Então a gente tem o nosso site, nós temos o nosso endereço aqui em Campinas, que fica aqui próximo ao Shopping Iguatemi, na José Bonifácio, né? Então quem quiser conhecer também fica a dica, vai lá, vai tomar um café com a gente, vai fazer algum evento, a gente faz bastante evento, tá, Milton? Ah, que Então legal. a gente faz bastante evento para chamar as pessoas e conhecer um pouquinho mais sobre a Área Z. E eu gostaria de agradecer ao IBF, agradecer a você pelo convite, né? Estar hoje aqui para nós é uma honra muito grande. Eu agradeço muito aí pelo convite. Gente, veja e reveja quantas vezes quiser esse episódio com a Alan, falando sobre a Área Z. Né? Eu tenho certeza que você gostou, eu também gostei bastante, né? Quando eu tomei conhecimento da área de atuação da Área Z. Né? E fica o convite para um próximo episódio. Né? A gente sempre traz um convidado muito interessante, muito importante no IBFcast. E não perca também o podcast do IBF Mulher, viu? Lembrando que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. Então, até o próximo episódio.